O frio dos Apeninos era uma coisa viva. Entrava pelos ossos da gente. Um tipo de frio que eu nunca tinha conhecido nas longas noites de estrada em Minas, guiando a boiada. Naquela noite, ele parecia pior, mais afiado. A única fonte de calor vinha do lampião a querosene, que jogava uma luz amarelada e fraca sobre as minhas mãos. Eu limpava o revólver do meu avô, o velho Taurus calibre 45. O óleo de arma tinha um cheiro que me lembrava de casa, um cheiro de propósito. Cada movimento do pano sobre o aço era um ritual, uma oração silenciosa. O peso da arma na minha mão era familiar, uma herança que me conectava a tudo o que eu havia deixado para trás. Ao meu redor, os outros rapazes do pelotão faziam o mesmo com seus fuzis, mas o silêncio deles era diferente do meu. O deles era de tensão, de medo do que a escuridão escondia. O meu era um silêncio antigo, de quem aprendeu a vida mais ouvindo do que falando. A sombra dele caiu sobre mim antes que eu ouvisse seus passos. O sargento Raimundo parou bem na minha frente, bloqueando a pouca luz do lampião. O ar ao redor pareceu ficar ainda mais gelado. Senti os outros soldados prenderem a respiração, os movimentos de limpeza de suas armas cessando um a um. Ele não precisava dizer nada para que sua presença dominasse o espaço apertado da trincheira. Era um homem cuja autoridade vinha do volume de sua voz e da certeza com que diminuía os outros. Eu continuei meu trabalho, o olhar fixo no tambor do revólver, sentindo o dele queimar no topo da minha cabeça. Eu sabia o que viria a seguir. Era um jogo que ele jogava sempre que o tédio ou a necessidade de se afirmar o cutucavam. E eu, o mineiro, calado com sua relíquia, era sempre o alvo mais fácil. A humilhação era uma parte da rotina, tão certa quanto o rancho frio e a saudade de casa. Reza para esse seu terço de ferro fazer milagre, mineiro. A voz dele cortou o silêncio, alta demais para o ambiente, feita para ser ouvida por todos. Porque se os alemães chegarem perto, a única coisa que ele vai matar é a nossa esperança. As palavras ficaram suspensas no ar, densas como a neblina que descia a montanha. Um calor subiu pelo meu pescoço, uma vergonha que queimava por dentro. Não era a primeira vez. Ele sempre encontrava um jeito de transformar minha herança em piada, meu silêncio em ignorância. O revólver não era só um pedaço de metal para mim. Era a palavra do meu avô, a lembrança do meu pai, a promessa que eu fiz a mim mesmo de ser um homem de valor. E ali, naquela trincheira imunda a milhares de quilômetros de casa, meu valor estava sendo publicamente desfeito, transformado em motivo de chacota por um homem que não sabia nada sobre mim, sobre de onde eu vim ou sobre os sacrifícios que me trouxeram até aqui. O silêncio que se seguiu à fala do sargento foi quebrado por uma risada abafada. Mário Tavares, o paulista que sempre buscava a aprovação do superior. A risada dele foi curta, nervosa, mas foi o suficiente. Foi como um prego martelado no caixão da minha dignidade. Era a confirmação de que eu estava sozinho. Aqueles homens, que deveriam ser meus irmãos de farda, com quem eu dividia o pão, o frio e o medo da morte, estavam se unindo contra mim. A camaradagem que eu esperava encontrar, a irmandade forjada no fogo que os mais velhos contavam, era uma mentira. O que eu recebia em troca da minha vida, que eu oferecia todos os dias, era o desprezo. Naquele momento, a solidão foi uma sensação física, um vazio no estômago mais doloroso que a fome. Eles não eram uma família. Eram apenas um bando de estranhos, unidos pelo medo e pela crueldade casual de seu líder. Eu não levantei o olhar. Encará-lo seria dar a ele a reação que ele queria. Discutir seria inútil. Minha voz nunca teria a força da patente dele. Minha resposta foi um som. Um clique seco e metálico quando fechei o tambor do Taurus. Foi um som pequeno, quase perdido no silêncio pesado da trincheira. Mas para mim, foi um grito. Foi a porta da minha paciência se fechando. Na minha cabeça, a voz do meu avô ecoou, clara como se ele estivesse ao meu lado. Uma arma só tem o valor do homem que a empunha. João Carlos. Tolerei os apelidos, as ordens sem sentido, a zombaria velada. Tolerei tudo porque era o meu dever. Porque aprendi desde cedo a abaixar a cabeça e a trabalhar.
Mas ele não tinha zombado da minha arma. Ele tinha zombado do meu avô, do meu pai, da minha história. Ele tinha cuspido na única coisa que ainda me pertencia naquele inferno. O frio dentro de mim se aprofundou, mas agora era diferente. Não era mais o frio do medo ou da humilhação. Era um frio cortante, uma clareza desoladora. Eu estava ali, pronto para morrer por um país que mal conhecia, ao lado de homens que me desprezavam. Todo o dinheiro que eu ganhava conduzindo gado, cada gota de suor sob o sol de Minas, eu mandava para minha mãe, para meus irmãos. Sacrifiquei minha juventude por eles. Agora sacrificava meu corpo pela pátria. E em troca, o que eu recebia era isso. Aquele momento não foi só mais uma humilhação. Foi um ponto final. Foi a percepção de que, não importava o quão obediente eu fosse, o quão bem eu cumprisse minhas ordens, eu sempre seria o mineiro, o caipira ignorante com sua arma velha. Um limite invisível tinha sido cruzado, e eu sabia com uma certeza que gelava a alma, que algo dentro de mim havia se quebrado para sempre. Foi então que o som veio, um rasgo no tecido da noite, distante, mas inconfundível. O rasgar de lona de uma metralhadora MG-42 alemã, o som da morte vindo em nossa direção. Instantaneamente, a zombaria no rosto do sargento Raimundo se desfez, substituída por uma máscara de alerta tenso. A risada de Mário morreu na garganta. O teatro cruel da trincheira acabou. O mundo real, brutal e indiferente às nossas pequenas hierarquias estava batendo à nossa porta. O medo do combate, um companheiro constante, se fundiu com aquela nova e fria determinação que crescia em meu peito. A guerra lá fora tinha finalmente começado, mas a minha guerra particular, a guerra pela minha dignidade, pela honra do meu nome e da minha história, tinha acabado de ser declarada. E eu sabia que a travaria com as únicas ferramentas que eu realmente possuía. Meu silêncio e o pesado revólver de aço em minhas mãos. O som daquela metralhadora alemã me jogou para longe da Itália. Por um instante, não era mais o frio dos Apeninos que eu sentia, mas o calor seco e poeirento da estrada para Araxá. Lembrei do cheiro do gado, um cheiro de terra e vida e do peso do sol nas minhas costas. Aquele era um cansaço honesto, um cansaço que eu trocava por pão, por remédio para minha mãe, pelos cadernos de escola de Pedro e Helena. Cada passo naquelas longas comitivas tinha um significado claro, uma recompensa que eu podia ver nos olhos da minha família quando voltava para casa. Aqui, o cansaço era diferente. Era um esgotamento da alma, um esforço sem rosto e sem gratidão. Eu dava meu corpo à pátria, esperando a mesma honra que sentia ao dar meu suor à minha família. Recebi, em troca, o eco das risadas de homens que não sabiam o valor de um sacrifício de verdade. A guerra me prometeu um propósito maior, mas me entregou um vazio gelado. A imagem do meu pai, Sebastião, veio sem ser chamada. Não a do homem forte que me ensinou a laçar um boi, mas a do seu corpo inerte, coberto por um lençol branco e poeira de mina. Eu tinha 17 anos. Lembro do silêncio que caiu sobre a nossa casa, um silêncio mais pesado que qualquer luto. Naquela noite, enquanto minha mãe chorava baixinho no quarto, eu peguei as botas de trabalho dele. Eram grandes demais para os meus pés, mas eu as calcei mesmo assim. Foi uma promessa silenciosa, feita para as paredes da nossa casa de pau a pique. Eu seria o homem que ele não pôde mais ser. Eu assumiria o peso do mundo para que minha mãe e meus irmãos não precisassem sentir a dureza dele. Cada decisão que tomei desde aquele dia, inclusive a de vir para esta guerra, foi uma tentativa de preencher aquelas botas, de honrar o sacrifício dele com os meus. Eu me tornei o pilar da casa, um papel que aceitei sem questionar, porque era tudo o que me restava dele. Minha mãe, Maria Aparecida, nunca me pediu nada, mas seus olhos pediam tudo. Lembro de uma vez, depois de quase 3 meses na estrada, em que cheguei em casa no meio da noite, exausto e sujo. Entreguei a ela o maço de dinheiro, o resultado de centenas de quilômetros de solidão. Ela não contou as notas, apenas segurou minhas mãos calosas entre as suas, que eram finas e tremiam um pouco. Deus te pague, meu filho.
ela disse, a voz embargada. Naquele gesto, naquela frase simples, estava toda a minha recompensa. Era o reconhecimento de que minha ausência tinha um valor, de que minha dor se transformava em alívio para eles. Eu vim para a guerra esperando encontrar uma versão disso, uma camaradagem que reconhecesse o sacrifício mútuo. Mas o que encontrei foram mãos que apontavam para zombar, e vozes que usavam meu nome para diminuir minha história. O calor do toque da minha mãe parecia uma memória de outro mundo. Os meus irmãos eram a imagem viva do meu propósito. Antônio, já com 15 anos, tentava imitar meu jeito de andar, meu silêncio. Ele era o próximo na linha, e eu sentia o peso de ser o exemplo dele. Helena, com seus 12 anos, era quem remendava minhas camisas, com uma seriedade de gente grande, seus dedos pequenos lutando com a agulha e a linha grossa. E Pedro, o caçula, era a alegria da casa. Ele não se lembrava do pai, então eu era sua única referência. Quando eu estava em casa, ele não saía do meu colo. O peso dele, o cheiro de criança, era a única coisa que aliviava o cansaço dos meus ombros. Eu lutei por eles. Lutei contra a fome, contra a seca, contra os ladrões de gado. Eu vim para a Itália para lutar por um ideal, mas no fundo, eu ainda estava lutando por eles. Estava lutando para que Antônio não precisasse ser eu, para que Helena pudesse continuar a ser menina e para que Pedro tivesse as memórias que eu não tive. O revólver do meu avô. A primeira vez que o segurei, eu devia ter uns 10 anos. Ele me chamou no alpendre, o sol da tarde cortando o ar. A arma era pesada, fria. Parecia grande demais para o mundo. Esta arma não é para mostrar valentia, João Carlos. Ele me disse, a voz rouca pelo fumo de rolo. Ela é para guardar o que é seu. Sua vida, sua família, sua honra. Uma arma só tem o valor do homem que a empunha. Aquelas palavras se tornaram um mandamento para mim. O Taurus não era um objeto, era um testamento. Era a materialização da responsabilidade, da tradição que passava de pai para filho. O sargento Raimundo via apenas um pedaço de ferro velho e inútil. Ele não conseguia ver a mão do meu avô sobre a minha. Não ouvia a voz dele me guiando. Ao zombar da arma, ele não estava zombando de um objeto, mas de toda a linhagem de homens silenciosos e honrados de onde eu vim. Ele estava cuspindo no meu alicerce. A solidão da vida de tropeiro me ensinou a ouvir. Eu passava semanas com a única companhia do gado e do meu cavalo. Aprendi a ler o céu, a entender a linguagem do vento, a sentir a mudança no comportamento dos animais. O silêncio não me assustava. Ele era meu professor. Nele, eu organizava meus pensamentos, fazia minhas contas, minhas preces. Eu me acostumei a resolver problemas sem alarde, com observação e ação, não com palavras. Por isso, na trincheira, eu me mantinha calado. Não era ignorância ou submissão, como o sargento parecia acreditar. Era o meu jeito de entender o terreno, de medir os homens ao meu redor. Eu esperava que meu silêncio fosse interpretado como o de um homem que trabalha, não como o de um tolo. Mas ali, naquela hierarquia de gritos e ordens, minha quietude era uma ofensa. Eles confundiram minha paciência com fraqueza e meu silêncio com um convite para o desprezo. A culpa era uma companheira constante, um fantasma que cavalgava ao meu lado. Lembro de uma noite em algum pasto perdido de Goiás, em que a chuva não dava trégua. Eu estava ensopado, com frio, e a boiada inquieta. Por um momento, um cansaço profundo me atingiu, e eu desejei estar em qualquer outro lugar. Desejei uma vida normal, uma em que eu não tivesse que carregar o peso de 4 outras vidas nas costas. A culpa veio imediatamente, quente e amarga. Como eu podia me queixar quando minha mãe e meus irmãos dependiam de cada passo meu? Aquele sentimento me ensinou a engolir o meu próprio sofrimento, a considerá-lo um luxo que eu não podia ter. Eu trouxe essa lição para a guerra. Tolerei as humilhações do sargento, as piadas de Mário, porque aprendi a acreditar que meu desconforto pessoal era insignificante perto do objetivo maior. Eu estava cumprindo meu dever, e a minha dignidade era um preço pequeno a pagar. Ou assim eu pensava. Em Uberaba, eu era alguém. Não por dinheiro ou por estudo, mas por palavra.
Quando eu fechava um negócio com um fazendeiro, bastava um aperto de mão. Meu nome, o nome do meu pai, tinha peso. Os outros tropeiros me respeitavam. Eles sabiam da minha história, sabiam que eu era um rapaz sério, que cumpria o que prometia. Ninguém nunca zombou do meu sotaque ou do meu jeito quieto de ser. Eles viam isso como sinal de confiança, não de estupidez. Eu esperava que aqui, vestindo a mesma farda, lutando pelo mesmo país, a base do respeito fosse a mesma, o caráter. Mas eu estava enganado. Aqui, o valor de um homem era medido pelo barulho que ele fazia, pela patente em seu ombro, pelo equipamento moderno que carregava. Meu aperto de mão não valia nada. Meu silêncio era um crime. Eles me tiraram tudo. Minha casa, minha liberdade, e agora estavam tentando tirar a única coisa que eu construí com meu próprio suor. Meu nome. Às vezes, são as pequenas coisas que mais fazem falta. O cheiro do café da minha mãe passando no coador de pano antes do sol nascer. O som da viola do seu antenor, nosso vizinho, nas noites de sábado. A sensação da terra seca e quente sob as minhas botas. O gosto da comida feita no fogão a lenha. Essas memórias eram meu único refúgio naquele inferno de lama e frio. Eram a prova de que um outro mundo existia. Um mundo onde eu pertencia, onde eu era amado e respeitado. Eu me agarrava a elas como um homem que se afoga se agarra a um pedaço de madeira. Cada humilhação do sargento Raimundo era como uma onda gelada tentando arrancar essa madeira das minhas mãos. Ele não podia saber, mas cada palavra de desprezo que ele lançava contra mim era um ataque direto a essas memórias, aquele mundo que eu lutava para proteger. Ele estava tentando afogar não apenas o soldado João Carlos, mas o filho de Maria Aparecida, o irmão de Antônio, Helena e Pedro. Por muito tempo, eu justifiquei a crueldade do sargento como parte do treinamento, uma forma dura de forjar a união do pelotão. Eu me convenci de que aguentar calado era meu papel, mais um sacrifício pelo bem do grupo. Era como na comitiva. Às vezes, um boi mais fraco é sacrificado para que o resto da boiada chegue ao seu destino. Eu aceitei ser esse boi. Eu internalizei a crença de que meu valor estava em minha capacidade de suportar, de absorver a dor em silêncio para manter a paz. Mas naquela noite, quando ele zombou do revólver do meu avô na frente de todos, algo mudou. Não foi um ataque a mim, o soldado. Foi um ataque ao meu avô, ao meu pai, a promessa que fiz a mim mesmo. Ele não estava tentando fortalecer o grupo. Estava se alimentando da minha humilhação. E o som da metralhadora alemã rasgando a noite foi como um sinal. A guerra lá fora tinha começado, mas a guerra para recuperar o que era meu também. E eu sabia que não podia mais ser o boi de sacrifício. A poeira da batalha assentou mais rápido que o silêncio entre nós. Na manhã seguinte, o sargento Raimundo passou por mim como se eu fosse parte da trincheira. Um saco de areia a mais. Ele não mencionou a noite anterior, nem os 4 corpos alemães que foram arrastados para longe dali. Seu olhar varreu o pelotão, distribuindo ordens, mas pulou por cima de mim, um vácuo deliberado. Os outros soldados também me olhavam de esguelha, uma mistura de curiosidade e um novo tipo de medo. A zombaria havia desaparecido, mas a camaradagem não apareceu em seu lugar. O que restou foi uma distância fria, um respeito que não aquecia, apenas isolava. Eu esperava um aceno, uma palavra, qualquer coisa que quebrasse o gelo. Recebi o vazio. O desprezo barulhento dele havia se transformado em uma indiferença pesada, e eu não sabia dizer qual dos dois era pior. O silêncio dele era uma nova forma de punição, uma recusa em admitir que eu existia. Durante a distribuição do rancho, a dinâmica se tornou ainda mais clara. Ele entregava a cada homem sua porção de carne enlatada e biscoitos duros, acompanhada de uma ordem ou um comentário ríspido. Quando chegou a minha vez, ele apenas empurrou a lata na minha direção, sem uma palavra, sem me olhar nos olhos. Foi um gesto pequeno, quase imperceptível para quem não estivesse prestando atenção. Mas para mim foi um grito. Era a sua maneira de dizer que, apesar do que aconteceu, a hierarquia permanecia intacta. Eu era o mineiro, o homem que ele podia ignorar. Mário Tavares, que estava ao meu lado na fila,
Pegou sua comida e se afastou rapidamente, como se a minha proximidade pudesse contaminá-lo. Eu mastiguei o biscoito seco, o gosto de farinha e solidão enchendo minha boca. Eu dei a eles a minha coragem, a minha habilidade. Em troca, perdi até mesmo o direito de ser olhado como um igual. Mais tarde, ele me designou para a tarefa mais inútil e desgastante que encontrou: reforçar o lado norte da trincheira, que já estava firme como rocha. Cave mais fundo, Fernandes, ele ordenou, a voz sem emoção, o olhar fixo em um ponto distante sobre meu ombro. Nunca se sabe. Não era uma ordem tática, era um recado. Era uma forma de me manter ocupado, suado e longe dos outros, de me lembrar quem mandava. Enquanto eu afundava a pá na terra gelada e dura, sentia os olhares dos outros sobre mim. Ninguém ofereceu ajuda. Ninguém ousou questionar. O som da minha pá batendo nas pedras era o único ruído no nosso setor, um eco da minha submissão forçada. Eu não reclamei. Apenas trabalhei, o suor se misturando à lama fria. Cada pá de terra era um grão de raiva que eu enterrava dentro de mim. Ele não queria uma trincheira mais segura. Ele queria me ver quebrar. O afastamento de Mário era quase mais doloroso que a hostilidade do sargento. Antes, ele era o primeiro a rir das piadas, o eco fiel da voz de Raimundo. Agora, ele fazia de tudo para não cruzar meu caminho. Se eu entrava no abrigo improvisado, ele encontrava uma desculpa para sair. Se nossos olhares se encontravam por acaso, ele desviava o seu imediatamente, o rosto se fechando em uma máscara de desconforto. Não havia arrependimento em seu silêncio, apenas o constrangimento de quem foi cúmplice de uma aposta que deu errado. Ele havia apostado na minha fraqueza, e eu, sem querer, havia revelado a dele. Sua covardia era visível agora, não mais disfarçada pela arrogância. Ele me evitava porque eu era um espelho. Em mim, ele via o homem que ele não era. E a lembrança daquela noite em que seus gritos de pânico haviam preenchido o ar, enquanto o som do meu revólver trazia o silêncio. Foi nesse silêncio forçado, nesse isolamento, que comecei a enxergar as coisas com clareza. Não era a primeira vez que eu via esse tipo de homem. Lembrei de um capataz de uma fazenda em Goiás, um homem que montava o melhor cavalo e usava as melhores esporas, mas que tratava os peões com um desprezo calculado. Ele dava as piores tarefas aos mais quietos, humilhava em público quem não respondia, criava pequenas intrigas para manter todos desunidos e dependentes de seu favor. O sargento Raimundo era igual. Sua autoridade não vinha do respeito, mas do medo que ele plantava. A zombaria, as ordens sem sentido, a indiferença calculada, não eram atos isolados. Eram ferramentas. Eram parte de um sistema para manter o poder. Ele não me odiava. Ele apenas precisava de alguém para diminuir, para que ele pudesse se sentir maior. E eu, com meu silêncio e minha arma velha, era o alvo perfeito. A noite chegou de novo, trazendo um frio que parecia ter memória. Fui escalado para a primeira vigília, no posto de observação mais exposto, de frente para a encosta onde os alemães haviam atacado. Raimundo não disse nada, apenas apontou meu nome na escala, afixada na parede de terra do posto de comando. Era mais um teste, mais uma forma de me colocar no limite. A escuridão era completa, o silêncio quebrado apenas pelo vento cortante que assobiava entre as rochas. Eu me posicionei, o fuzil apoiado na mureta de sacos de areia. Mas minha mão, instintivamente, repousava sobre o cabo do Taurus, guardado no coldre. O frio do aço era reconfortante. Eu não sentia medo. Sentia uma calma estranha, uma certeza. Ele podia me colocar no lugar mais perigoso, mas não podia mais entrar na minha cabeça. A guerra dele era feita de gritos e ordens. A minha era de silêncio e observação. E eu estava aprendendo a lutar a minha guerra. Enquanto eu estava de sentinela, ouvi vozes baixas vindo do abrigo principal. A voz do sargento inconfundível. Ele não falava de mim diretamente, mas as palavras flutuavam na noite fria. Precisamos de disciplina, de gente que segue o manual, não de sorte ou de heroísmo de um homem só. A frase era para o tenente que tinha vindo inspecionar a linha.
Era uma justificativa, uma tentativa de reescrever a história da noite anterior, transformando minha ação em um ato de insubordinação, um acaso perigoso. Ele estava minando minha credibilidade, plantando a semente da dúvida. Eu não era um soldado confiável. Era um problema. Um caipira sortudo que quebrou as regras. A percepção me atingiu como um soco no estômago. Ele não ia parar. Ele precisava destruir o significado do que eu fiz para que sua própria falha, sua carabina travada e suas ordens inúteis fosse esquecida. A minha honra era uma ameaça direta à sua. Os dias se arrastaram em uma rotina de tensão contida. O revólver se tornou o centro silencioso do nosso conflito. Certa tarde, eu estava sentado em um caixote de munição, limpando-o meticulosamente, como sempre fazia. O sargento Raimundo passou por trás de mim. Seus passos pararam. Senti seu corpo ali, a poucos metros, sua sombra me cobrindo. Não precisei me virar para saber que ele estava olhando para a arma em minhas mãos. O pelotão inteiro pareceu prender a respiração. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir o som do pano oleado deslizando sobre o metal. Ele ficou ali por uns 10 segundos, que pareceram uma eternidade. Depois, sem dizer uma única palavra, continuou seu caminho. Não houve zombaria. Não houve ordem. Houve apenas aquele silêncio carregado. Um reconhecimento mudo de que aquele terço de ferro havia mudado tudo entre nós. Não era mais uma piada. Era um símbolo. Um morteiro alemão explodiu perto demais, jogando terra e estilhaços para dentro da nossa trincheira. O instinto nos jogou todos no chão. Por um segundo, não havia sargento nem soldado. Apenas homens tentando sobreviver. Eu caí ao lado de Raimundo. Nossos olhos se encontraram no meio do caos. E naquele instante, vi algo que nunca tinha visto nele. Medo puro, descontrolado. A máscara de autoridade havia caído, revelando apenas um homem apavorado, igual a todos nós. Mas assim que a poeira começou a baixar, a máscara voltou ao lugar. Ele se levantou, limpou a farda e seu primeiro ato foi gritar comigo. Fernandes, verifique o perímetro. Agora. A ordem era desnecessária. Todos já estavam fazendo isso. Mas ele precisava reafirmar seu controle, apagar aquele momento de vulnerabilidade compartilhada. Aquele grito me mostrou que a barreira entre nós nunca cairia. Ele preferia se agarrar à sua patente do que admitir que, por um segundo, fomos iguais. Chegou uma carta de casa. As letras tortas e cuidadosas da minha mãe eram um bálsamo. Ela contava coisas simples. Que Pedro tinha aprendido a ler o nome dele. Que Helena tinha feito um vestido novo de um saco de farinha. Que Antônio estava cuidando da pequena roça com a seriedade de um homem feito. Ela dizia que rezava por mim todas as noites e pedia a Deus que me trouxesse de volta inteiro. Não havia menção à guerra, à morte, ao perigo. Havia apenas vida, a vida simples e honesta pela qual eu estava ali. Segurei aquele papel fino e amarelado, sentindo o cheiro de casa, de fumaça de fogão a lenha, de terra. Aquela carta era meu chão, era a lembrança do meu valor, um valor que não dependia da aprovação de sargentos ou do brilho de uma medalha. Eu dobrei o papel e o guardei junto ao coração. A força que eu precisava não estava no exército, estava naquela carta. O tenente nos reuniu para planejar uma patrulha de reconhecimento. A missão era arriscada, mapear uma nova posição de metralhadora inimiga em um terreno difícil, cheio de ravinas e rochas. Era um trabalho para quem sabe ler o chão, para quem tem paciência e olho treinado. Era um trabalho de tropeiro. Eu senti um impulso de dar um passo à frente, de oferecer meu conhecimento. Mas quando olhei para o sargento Raimundo, vi a expressão fechada em seu rosto. Ele discutia o mapa com o tenente, apontando rotas, distribuindo tarefas e deliberadamente me mantendo fora da conversa. Ele olhava para todos os outros, pedia a opinião de soldados mais novos, menos experientes. A minha presença era ignorada. Ele preferia arriscar a vida de seus homens a aceitar que o mineiro, ignorante, pudesse ter uma habilidade que ele não tinha. O silêncio dele não era mais indiferença. Era uma sabotagem. Naquela noite, antes da patrulha sair, eu me sentei sozinho,
observando as estrelas que começavam a pontilhar o céu escuro da Itália. Eram as mesmas estrelas que me guiavam nas noites de comitiva. O frio já não me incomodava tanto. Havia uma nova clareza dentro de mim, uma frieza que não era de medo, mas de entendimento. Eu finalmente via o jogo. Via a fragilidade por trás da arrogância do sargento, a covardia por trás das risadas de Mário, o medo que unia todos eles. Eu tinha passado a vida inteira abaixando a cabeça, acreditando que o sacrifício silencioso era a maior das virtudes. Mas ali, naquela guerra, dentro da guerra, eu entendi que o silêncio também pode ser uma forma de morrer. Eles não iam parar. A humilhação não ia cessar. E eu sabia, com uma certeza calma e terrível, que a próxima vez que um limite fosse cruzado, minha resposta não seria mais um clique seco do tambor de um revólver. Seria a ação que ele mesmo estava me forçando a tomar. A patrulha saiu sem mim. Observei as sombras dele se dissolverem na escuridão, um a um, e um silêncio diferente caiu sobre a trincheira. Não era o silêncio tenso de antes de uma batalha, nem o silêncio pesado de depois de uma perda. Era um silêncio vazio, pessoal. Eu estava ali, um fantasma no meu próprio pelotão. A decisão do sargento Raimundo de me ignorar durante o planejamento não foi um esquecimento. Foi uma declaração. Ele preferia enviar homens para um terreno que eu conhecia como a palma da minha mão, arriscando a vida deles, a admitir que o caipira aqui tinha algum valor. O frio da noite italiana não era nada perto do gelo que se formou no meu peito. Eu tinha passado a vida acreditando que o trabalho duro e a honestidade seriam, no fim, reconhecidos. Naquela noite, entendi que essa era uma verdade da minha terra, não do mundo. Aqui, minha utilidade era uma ameaça, e meu silêncio, a prova do crime que eles queriam que eu tivesse cometido. Uma memória me veio, nítida como o dia. Uma cascavel no meio do caminho da boiada, perto de Coromandel. O gado parou, inquieto. Os outros peões começaram a gritar, a laçar, criando mais pânico. Eu não disse nada. Desmontei, caminhei devagar, contornando o rebanho, e com um único golpe preciso do meu facão, resolvi o problema. Meu pai me ensinou que o barulho assusta, mas é a calma que resolve. Eu passei a vida inteira esperando que os homens vissem a minha calma como força. Mas o sargento Raimundo não era um boi assustado nem uma cobra traiçoeira. Ele era pior. Ele era um homem que via a calma e a confundia com medo, que via o silêncio e o preenchia com seu próprio desprezo. Eu estava tentando resolver um problema de gente com a lógica dos bichos, e estava perdendo. A guerra me ensinou que a pior ameaça não é a que sibila no chão, mas a que usa a sua patente para te pisar. Eu sempre fui um homem de espera. Esperei meu pai voltar da mina, mas ele nunca voltou. Esperei a chuva chegar nos tempos de seca. Esperei o gado engordar para poder vender. Esperei cartas de casa que demoravam meses. A espera era parte de quem eu era, uma forma de paciência que a terra ensina. Aqui na Itália, eu continuei esperando. Esperei que a camaradagem viesse. Esperei que o respeito surgisse do meu trabalho. Esperei que Raimundo, depois daquela noite do ataque, visse o homem por trás do sotaque. Mas olhar para aquelas sombras da patrulha sumindo na escuridão me fez entender uma coisa. Ninguém viria me salvar. Não haveria um momento de redenção, um pedido de desculpas, um reconhecimento. Continuar esperando amor onde só havia desprezo era como esperar que uma pedra desse água. Era uma forma lenta de morrer de sede, uma autodestruição silenciosa que eu vinha praticando todos os dias, por pura teimosia do coração. O sacrifício sempre foi a minha moeda. Eu trocava meu suor por comida na mesa, minha solidão na estrada pela segurança dos meus irmãos, minha juventude pelo sorriso cansado da minha mãe. Era uma troca justa, honesta. Cada calo na minha mão tinha um significado. Eu vim para a guerra pensando que a troca seria a mesma, só que maior. Eu daria minha vida, se preciso fosse, e em troca receberia honra, um lugar na história, o orgulho da minha família. Mas a troca aqui era fraudulenta. Eu dava meu corpo, minha obediência, minha habilidade, e em troca recebia o desprezo do sargento, a covardia de Mário, a indiferença dos outros.
Eles não queriam meu sacrifício, eles queriam minha submissão. E de repente, eu percebi que não estava mais me sacrificando por um bem maior. Eu estava apenas sendo consumido, pedaço por pedaço, por um sistema que se alimentava da minha crença de que aguentar calado era uma virtude. Meu silêncio era a minha ferramenta mais antiga, a minha herança mais profunda. O silêncio do meu pai chegando cansado do trabalho. O silêncio do meu avô limpando sua arma no alpendre. O meu próprio silêncio aprendendo a ler o mundo. Eu o usei como um escudo, acreditando que ele me protegeria, que mostraria minha força interior. Mas ali, naquele buraco de lama, meu escudo tinha se tornado minha jaula. Eles não viam força no meu silêncio. Viam um espaço vazio que podiam preencher com suas próprias palavras, suas piadas, suas ordens. Meu silêncio não impunha respeito. Ele convidava ao abuso. E foi ali, sozinho, ouvindo o vento assobiar onde deveriam estar as vozes dos meus companheiros, que eu decidi. Meu silêncio não seria mais um escudo passivo. Ele se tornaria uma arma. Seria o silêncio da onça esperando o momento certo no capim alto. Não mais submissão. Preparação. Minha mão foi até o coldre e meus dedos tocaram o cabo frio e familiar do Taurus. Uma arma só tem o valor do homem que a empunha. A voz do meu avô nunca pareceu tão clara. Eu tinha entendido a frase de forma errada por toda a minha vida. Eu achava que significava que um homem bom faz a arma ser boa. Mas não era só isso. Significava que a arma é uma extensão da vontade do homem. E a minha vontade tinha sido a de aguentar, de suportar, de obedecer. O revólver, em minhas mãos, tinha sido tão passivo quanto eu. O sargento zombou dele porque zombou de mim. Ele viu um homem que não reagia e presumiu que a arma era igualmente inútil. Eu tinha permitido que ele definisse o valor de nós dois. Naquele instante, uma nova corrente passou do aço para a minha mão. O valor da arma não estava na sua história, mas na decisão que eu tomaria com ela a partir daquele momento. Eu olhei para o abrigo onde os poucos soldados que ficaram dormiam um sono inquieto. Eu não sentia mais raiva deles. Sentia uma espécie de tristeza distante. Eles também eram prisioneiros, acorrentados ao medo que Raimundo inspirava. Eles riam de mim para que o sargento não risse deles. Eram como os bois mais fracos do rebanho, que se juntam para empurrar o diferente para fora, na esperança de que o lobo o pegue primeiro. Eu não fazia mais parte daquele rebanho. A humilhação, a indiferença, a sabotagem, tudo isso tinha finalmente cortado a corda que me prendia a eles. Eu estava sozinho, mas pela primeira vez desde que cheguei à Itália, não me sentia solitário. Sentia-me livre. Livre da necessidade de aprovação. Livre da esperança de pertencer. Minha lealdade não era mais ao pelotão, mas à promessa que fiz ao meu pai, ao legado do meu avô, à sobrevivência dos meus irmãos. A decisão não veio com um trovão, mas com a calma que se segue a uma longa tempestade. Não haveria confronto verbal. Não haveria insubordinação. Eu não daria a Raimundo o prazer de uma reação que ele pudesse punir. Eu simplesmente faria o que precisava ser feito. Cumpriria minhas ordens, cavaria minhas trincheiras, ficaria de sentinela. Mas por dentro, a hierarquia havia desmoronado. Havia apenas duas autoridades agora. A guerra lá fora e o código de honra aqui dentro. E quando as duas entrassem em conflito, quando a ordem de um homem pequeno ameaçasse a vida de homens bons, ou a minha própria dignidade, eu não seria mais o soldado Fernandes. Eu seria João Carlos, o tropeiro. E um tropeiro sabe, melhor do que ninguém, que às vezes é preciso sair da trilha marcada para levar a boiada em segurança para casa. A espera tinha acabado. A caçada estava para começar. O clarão da granada alemã iluminou a trincheira por um segundo. Um retrato mudo do nosso fim. Vi o rosto de Raimundo, pálido, a boca aberta numa ordem que não saía. Ouvi o grito agudo de Mário. Um som de bicho ferido. E então, mais perto do que eu jamais imaginara, ouvi as vozes. Guturais, apressadas, a língua do inimigo a poucos metros da minha nuca. O mundo inteiro se resumiu àquele som. O medo estava lá, uma coisa fria no fundo do estômago.
Mas ele não era o dono da casa. Havia outra coisa. Uma calma que vinha de um lugar muito mais antigo. A mesma calma que eu sentia quando a boiada estourava na escuridão. O pânico era o verdadeiro inimigo. O barulho só servia para espantar a solução. E a solução, eu sabia, não estava no fuzil longo e desajeitado que eu tinha nas mãos. A guerra deles, com seus gritos e suas metralhadoras, tinha criado o meu tipo de campo de batalha. Um curral apertado, escuro e cheio de desespero. A lógica do exército morreu naquele instante. As patentes, os manuais, a disciplina de quartel. Tudo virou fumaça diante da realidade da morte iminente. O sargento, nosso pilar, era uma estátua de barro na chuva, se desfazendo em ordens inúteis enquanto sua carabina travada o tornava apenas mais um alvo. Os outros, paralisados pelo fogo supressor, eram gado acuado, esperando o abate. Eu olhei para o meu fuzil Springfield. Era uma boa arma para um campo aberto, para uma guerra de linhas e distâncias. Ali, naquele buraco de lama, com o inimigo pulando em cima de nós, ele era um pedaço de madeira inútil, um estorvo. A sabedoria do meu avô, a lógica da minha vida inteira, se sobrepôs a qualquer treinamento que eu tivesse recebido. Eu não era mais um soldado seguindo um plano. Eu era um homem defendendo sua vida com as ferramentas que conhecia, e a ferramenta certa para aquele trabalho não era a que o exército me deu, era a que a minha história me entregou. A voz do meu pai, Sebastião, ecoou na minha cabeça, não com palavras, mas com uma sensação. A sensação de suas mãos firmes me ensinando a ler o terreno, a antecipar o movimento de um animal assustado. Não se briga com a boiada estourada, filho. Você contorna em silêncio e age no ponto certo para acalmar o líder. O ataque alemão era a boiada estourada. Raimundo era o peão que gritava, só piorando o caos. E eu sabia onde estava o ponto certo. Não era na linha de frente, trocando tiros às cegas. Era na beirada, na sombra, onde ninguém estava olhando. A decisão foi tomada sem um pingo de dúvida. Uma certeza que nasceu da lama e do medo. Eu não ia lutar a guerra deles. Eu ia terminar aquela briga do meu jeito. Um jeito silencioso, preciso. O jeito de um tropeiro. O jeito que eles tanto desprezaram era, ironicamente, a única chance que todos nós tínhamos de ver o sol nascer outra vez. Meu primeiro movimento foi um ato de heresia. Com uma calma que parecia vir de fora de mim, eu apoiei o fuzil Springfield contra a parede da trincheira. O gesto foi deliberado. Um rompimento. Eu estava abandonando a arma do exército, o símbolo da minha obediência, a ferramenta que eles diziam ser a única válida. Deixar aquele fuzil para trás foi como tirar um uniforme que nunca me serviu. Foi me despir do soldado Fernandes, o mineiro ignorante, e me tornar apenas João Carlos, filho de Sebastião. Não havia mais hierarquia, não havia mais pelotão. Havia apenas eu, o inimigo, e o trabalho a ser feito. Senti um alívio imenso, uma liberdade perigosa. Eu estava assumindo o controle do meu próprio destino, apostando minha vida não nas regras de um sargento, mas no conhecimento gravado nos calos das minhas mãos e na frieza do aço que eu carregava desde sempre. Minha mão direita encontrou o cabo do Taurus. O contato da madeira gasta com a minha pele foi como um aperto de mão do meu avô. O peso da arma, tão familiar, era um contraponto à leveza que eu sentia por ter abandonado o fuzil. Era um peso de responsabilidade, não de obrigação. Eu o saquei do coldre sem um ruído. A luz fraca dos clarões distantes dançou por um instante no metal escuro e oleado. Não era mais um terço de ferro. Uma relíquia inútil. Era uma promessa. Era a materialização da frase que me guiou a vida inteira. O homem que a empunhava, naquele momento, não era um soldado assustado, mas um caçador. Com o polegar, armei o cão. O clique suave foi o único som da minha guerra particular. Um decreto silencioso. A espera havia terminado. O tempo de aguentar calado tinha passado. A arma e eu éramos uma coisa só. E nossa vontade era a de sobreviver. Eu me movi como água na escuridão, rastejando pela vala de comunicação que ligava nossa posição a um posto de observação abandonado. Meu corpo estava rente ao chão, a lama fria se infiltrando na minha farda. Cada movimento era pensado.
aprendido em anos de aproximação de animais ariscos. Eu não era um soldado avançando. Era um predador flanqueando a presa. O barulho do combate principal, os tiros de fuzil e os gritos, era a minha cobertura. A distração perfeita. Raimundo e os outros estavam mantendo a atenção dos alemães fixa na frente, enquanto eu me tornava um fantasma em sua lateral. Eu podia sentir o cheiro da pólvora, da terra molhada e do medo no ar. Mas meu coração batia num ritmo compassado, firme. Eu não estava correndo para o perigo. Estava indo ao encontro do meu propósito. Um propósito que, pela primeira vez, era inteiramente meu. O primeiro soldado alemão saltou para dentro da trincheira a uns 10 metros de mim, uma silhueta escura contra um céu mais escuro ainda. Ele aterrissou com um baque surdo, o fuzil longo pronto para varrer a posição. Seus olhos procuravam por um alvo acuado, um capacete, um cano de Springfield. Ele não me viu. Eu estava abaixo de sua linha de visão, uma sombra entre as sombras. Quando ele se virou na minha direção, eu já estava com o braço estendido. Não houve tempo para surpresa em seu rosto. O estrondo do 45 foi um som grosso, pesado, que pareceu abafar todos os outros ruídos da batalha. Um soco de som e força. A bala o atingiu no peito e ele caiu para trás como um saco de grãos, sem um gemido. Disparei uma segunda vez por segurança no vulto que caía. O silêncio que se seguiu ao meu redor foi mais profundo que o barulho lá na frente. Não hesitei. Continuei avançando pela vala, o revólver firme na minha mão. Mais 5 metros e vi outros 2. Eles estavam agachados, de costas para mim, preparando uma granada de mão para jogar na nossa posição principal. Estavam tão concentrados na sua tarefa, tão confiantes de que o flanco estava seguro, que não ouviram minha aproximação silenciosa. Levantei-me um pouco, o suficiente para ter uma mira clara. 2 disparos rápidos e ritmados. Pude ouvir o som surdo dos impactos. Um deles caiu para o lado, a granada rolando de sua mão inerte. O outro se curvou para a frente, como se estivesse com uma dor de barriga súbita, e depois tombou. 4 tiros. 4 homens. Em menos de 1 minuto, a ponta de lança do ataque alemão tinha sido decapitada. Eu não senti euforia nem remorso. Senti apenas o alívio de um trabalho bem feito, a satisfação de um tropeiro que acaba de laçar o boi mais arisco. O efeito foi quase imediato. O ímpeto do ataque alemão se quebrou. As vozes que antes gritavam ordens agora soavam confusas, incertas. O fogo da metralhadora MG-52, que antes nos pregava no chão, diminuiu. Depois parou, substituído por rajadas esporádicas e sem direção. Eles não sabiam de onde os tiros tinham vindo. Não sabiam quantos de nós estavam ali. Eu havia plantado o caos no coração deles, usando o silêncio e a surpresa, as mesmas ferramentas que eles usaram contra nós. O som que agora definia a noite não era mais o rasgar de lona da arma deles, mas o eco pesado e grave do meu Taurus. Um som que, para eles, devia parecer ter saído do próprio chão. Voltei para a minha posição original, deslizando pelas sombras, e me encostei na parede de terra, o cano quente do revólver ainda fumegando levemente na noite fria. De onde estava, eu podia ver a silhueta do sargento Raimundo, ainda encolhido em sua posição. Ele estava olhando na minha direção. Não sei o que ele viu. Talvez apenas um vulto se movendo. Talvez os clarões dos meus disparos. Mas eu sei o que ele ouviu. Ele ouviu o som da arma que ele tinha chamado de inútil, o som do terço de ferro do mineiro, se tornar a única oração que nos salvou. O silêncio que caiu sobre a nossa trincheira era diferente de todos os outros. Não era de medo, nem de alívio. Era um silêncio de espanto, de incredulidade. A hierarquia havia sido pulverizada por 4 balas de calibre 45. A zombaria de horas antes agora parecia uma memória de outra vida. Eu não tinha dito uma palavra. Não precisei. O revólver do meu avô tinha falado por mim, e sua voz, finalmente, tinha sido ouvida por todos. O corte estava feito. Limpo, profundo e irreversível. O sol da manhã chegou frio, cortante, e revelou o que a escuridão tinha escondido.
Os 4 corpos alemães jaziam na terra remexida, estranhamente pequenos na luz pálida. Ninguém falava. O silêncio do pelotão era uma coisa densa, pesada, cheia de palavras não ditas. Vi o sargento Raimundo passar por mim, o olhar duro, fixo num ponto qualquer da montanha. Ele não olhou para mim, nem para os mortos que o meu revólver tinha derrubado. Sua indiferença era um muro, uma tentativa desesperada de fingir que a noite anterior não tinha acontecido, que a hierarquia do mundo dele ainda estava de pé. Mas a prova estava ali, no chão, nos buracos redondos e escuros, feitos por um calibre 45. A zombaria dele tinha morrido junto com aqueles homens, e em seu lugar nasceu um silêncio que era, de certa forma, uma confissão. Ele não precisava admitir seu erro. Os mortos já o faziam por ele. Nos dias que se seguiram, a dinâmica do pelotão mudou. A zombaria aberta foi substituída por uma distância cautelosa. Os homens falavam comigo quando precisavam, com frases curtas, objetivas, mas ninguém mais puxava assunto. Era um respeito que nascia do medo, não da admiração, e por isso isolava mais do que unia. Mário Tavares era o que mais demonstrava o desconforto. Ele mancava por causa dos estilhaços na perna, e sempre que eu me aproximava, ele arrumava um jeito de se afastar, os olhos pregados no chão. Ele não conseguia me encarar. Eu era a lembrança viva de sua arrogância e de seu pânico. Eu esperava encontrar alguma forma de irmandade depois de lutar lado a lado, mas o que recebi foi um tipo novo de solidão. Eles não me viam mais como o mineiro ignorante, mas também não me viam como um deles. Eu era outra coisa, algo que eles não entendiam, e por isso preferiam manter distância. Raimundo tentou recuperar o controle da única forma que conhecia, através da autoridade cega. Ele não podia mais me humilhar com palavras, então passou a me sobrecarregar com tarefas. Fui escalado para as piores vigílias, para os trabalhos mais pesados, para as missões de reconhecimento mais inúteis. Ele nunca levantava a voz. Suas ordens eram dadas num tom neutro, quase burocrático, o que as tornava ainda mais cruéis. Era uma guerra de atrito, uma tentativa de me moer pelo cansaço, de me fazer quebrar em silêncio. Eu não reclamei. Cavei as trincheiras que ele mandou, carreguei os caixotes de munição, caminhei pelos postos de sentinela. Cada gota de suor era uma resposta silenciosa. Ele podia ser o dono da minha farda e do meu tempo, mas não era mais o dono da minha dignidade. A força que ele tentava quebrar em mim era a mesma que tinha me mantido vivo, e ele não entendia que ela não vinha do exército, mas da terra. Quando o tenente veio para o relatório oficial do combate, eu estava perto o suficiente para ouvir a conversa. A voz de Raimundo era firme, profissional. Ele descreveu o ataque, o número de baixas inimigas, a forma como a posição foi defendida. Ele mencionou meu nome, Soldado Fernandes, de forma protocolar. Disse que eu havia tomado a iniciativa de flanquear o inimigo. Uma frase que limpava a ação de qualquer insubordinação, mas também de qualquer mérito pessoal. Ele a transformou num evento tático, um movimento de sorte no tabuleiro da guerra, omitindo seu próprio pânico, sua carabina travada, e o fato de que minha iniciativa foi a única coisa que impediu um massacre. Ele estava reescrevendo a história, tentando encaixar a minha verdade inconveniente na narrativa dele. Mas eu sabia, e ele sabia que as palavras do relatório oficial eram uma mentira. A verdade estava no som que ele nunca mais imitou, o clique seco do tambor do meu Taurus. A validação, quando veio, não partiu de dentro do meu pelotão. Começou como um sussurro, uma história contada ao redor das fogueiras de outros acampamentos. Soldados do 6º Regimento de Infantaria passavam pela nossa posição e olhavam para mim de um jeito diferente. Ouvi o apelido pela primeira vez vindo de um sargento de outra companhia, a Sentinela de Castelnuovo. A história tinha crescido, se tornado uma lenda. Diziam que um tropeiro mineiro, sozinho, com um revólver de boiadeiro, tinha parado um pelotão de assalto alemão. A versão deles era mais heróica que a realidade. Mas o cerne da questão estava lá. Meu ato, que Raimundo tentou apagar com burocracia, tinha ganhado vida própria. Eram os olhares daqueles estranhos,
o aceno de cabeça de um capitão que eu nunca tinha visto, que começaram a me devolver o que me fora tirado. Meu valor não dependia mais da aprovação dos homens ao meu lado. Ele estava sendo forjado no respeito daqueles que só conheciam a minha história. Dentro de mim, uma paz fria se instalou. A necessidade de pertencer, a dor da humilhação. Tudo isso começou a se assentar como poeira no fundo de um copo d'água. Eu continuei a limpar meu revólver todas as noites, mas o ritual havia mudado. Não era mais um ato de desafio ou de autoafirmação. Era apenas manutenção. O cuidado de um artesão com sua ferramenta mais confiável. O silêncio que me cercava já não me oprimia. Ele se tornou meu território, um espaço onde eu podia ser eu mesmo, sem a necessidade de me explicar ou me defender. Eu observava Raimundo dar suas ordens, Mário mancar pelo acampamento, e não sentia mais raiva ou desprezo. Sentia uma distância intransponível. Eles viviam em um mundo de palavras, patentes e aparências. Eu tinha redescoberto o meu, um mundo de ação, silêncio e consequências reais. E no meu mundo, eu estava finalmente em casa. 2 meses depois, a validação se tornou oficial. O pelotão foi reunido numa manhã fria, a névoa ainda agarrada às montanhas. Um capitão leu uma ordem do dia, a voz dele ressoando no ar parado. Fui chamado à frente. Ele prendeu a cruz de combate de 2ª classe na minha farda. O metal estava gelado contra o meu peito. Olhei para os rostos dos meus companheiros. Eles batiam palmas, como mandava o protocolo, mas seus olhos estavam vazios ou desviados. Raimundo estava lá, o rosto uma máscara de pedra, aplaudindo com uma rigidez que traía sua contrariedade. A medalha era pesada, mas ela não pesava mais do que a lembrança da mão do meu avô me entregando o revólver. Uma era um pedaço de metal dado por estranhos para validar um ato. A outra era um legado, a verdadeira fonte da minha força. Aceitei a honra em silêncio, para um homem que já não precisava dela para saber quem era. A consequência mais prática veio com a promoção. Deixei de ser o soldado Fernandes e passei a ser o cabo Fernandes. A mudança era pequena no grande esquema do exército, mas na nossa trincheira era um terremoto. Em um planejamento de patrulha, o tenente abriu um mapa no chão, e depois de ouvir o sargento, virou-se para mim. Cabo, você conhece esse tipo de terreno. O que acha deste caminho? O silêncio que se seguiu foi total. Senti o olhar de Raimundo queimar na minha nuca. Pela primeira vez, minha opinião era solicitada. Meu conhecimento de tropeiro era reconhecido como um recurso tático. Apontei para o mapa com o dedo sujo de terra. O riacho parece mais fácil, meu tenente. Mas a mata ali é fechada. Os alemães podem esperar lá. Pela crista da colina é mais exposto, mas a gente vê quem vem. Minha voz saiu calma, firme. O tenente assentiu. A guerra de Raimundo contra mim tinha acabado. Ele não tinha perdido para mim. Tinha perdido para a lógica. 6 meses se passaram. A guerra nos empurrou para o norte, para o meio de um inverno que fazia o frio de Castelnuovo parecer uma lembrança agradável. Fui enviado para um hospital de campanha para tratar de um congelamento nos pés. Na enfermaria, o cheiro de éter e desinfetante se misturava ao cheiro de sofrimento. E foi lá que eu o vi. O sargento Raimundo estava deitado em uma cama, o braço direito enfaixado e suspenso por uma tipóia, o rosto pálido e mais magro. Ele tinha sido ferido em Monte Castelo. Nossos olhares se cruzaram por cima do corredor de leitos. A máscara de autoridade tinha desaparecido. Sem sua patente visível, sem seu pelotão para comandar, ele era apenas um homem ferido, longe de casa. Ele fez um sinal com a cabeça me chamando para perto. Fui até a beira de sua cama sem saber o que esperar. Ele demorou a falar, o olhar perdido no teto de lona da barraca. A voz dele, quando veio, era baixa, rouca, desprovida de toda a arrogância que eu conhecia. Aquela noite, em Castelnuovo, ele começou e engoliu em seco. Eu estava errado, Fernandes. Ele finalmente virou o rosto e me encarou, e pela primeira vez, eu vi algo além da raiva ou do desprezo em seus olhos. Era uma espécie de vergonha cansada. Sobre você e sobre a arma do seu avô. Foram só essas palavras.
Não houve um pedido de desculpas formal, não houve justificativas. Apenas uma confissão crua, tardia, arrancada dele pela proximidade da morte ou pelo peso da consciência. Eu não senti triunfo. Senti um alívio profundo, como se um nó que eu nem sabia que carregava tivesse se desfeito no meu peito. A guerra dele comigo tinha finalmente terminado. Não com uma vitória, mas com uma rendição. Eu apenas assenti com a cabeça. Não havia nada para ser dito. As palavras dele não apagavam as humilhações, não devolviam a camaradagem que eu nunca tive, mas elas fechavam a ferida. A validação que eu busquei por tanto tempo, que veio em forma de silêncio, de lendas e de medalhas, finalmente encontrou sua voz na confissão do homem que mais me negou valor. Fiquei ali por mais um instante. Um silêncio compartilhado que era o oposto daquele da trincheira. Este não era de tensão, mas de um entendimento mudo. Dei meia volta e caminhei para fora da enfermaria, de volta para o frio cortante do inverno italiano. O ar pareceu mais leve, mais fácil de respirar. O peso que eu carregava não era o da guerra, nem o da saudade. Era o peso de uma injustiça. E naquele hospital, com aquelas poucas palavras, ele finalmente tinha sido depositado no chão. De volta ao meu posto, enquanto a neve começava a cair, eu entendi. A verdadeira validação não tinha sido a medalha, nem a promoção, nem mesmo as palavras de Raimundo. A validação real aconteceu naquela noite escura em Castelnuovo, no exato momento em que eu decidi abandonar o fuzil e confiar no revólver do meu avô. Foi a noite em que eu parei de esperar que os outros me dissessem o meu valor e decidi mostrá-lo eu mesmo. Todo o resto, o respeito, o reconhecimento, o arrependimento tardio, foi apenas o eco daquele único ato de fé em mim mesmo. A guerra lá fora continuava, barulhenta e terrível. Mas a minha guerra particular, a que importava de verdade, tinha sido vencida em silêncio, com 6 balas, debaixo das mesmas estrelas que guiavam meu pai pelas estradas de Minas. A volta para casa não teve desfile nem fanfarra. Foi só o balanço lento de um trem, trocando o cheiro de neve e pólvora pelo cheiro quente de poeira vermelha e capim gordura. Quando desci na estação de Uberaba, o sol de Minas me bateu no rosto com uma familiaridade que doía. Ninguém me esperava com flores. Minha mãe estava na porta de casa, o rosto marcado por mais 2 anos de espera, e me abraçou em silêncio. Um abraço que dizia tudo. Meus irmãos tinham crescido. Antônio já era quase um homem. Helena uma moça. E Pedro, que eu deixei menino, agora me olhava com uma curiosidade tímida. A guerra tinha acabado para o mundo. Mas para mim, ela terminou de verdade naquele instante. Com o cheiro do café passando no coador e o som dos meus irmãos me chamando pelo nome, não pela patente. A guerra me tirou do meu lugar, mas foi só voltando para ele que eu entendi o que tinha defendido de verdade. Não era um país no mapa. Era aquele pedaço de chão e aquela gente. Eu não contava histórias da Itália. Quando os vizinhos perguntavam, eu falava do frio, da comida estranha, coisas simples. Eles queriam ouvir sobre tiros, sobre heróis e alemães, mas eu não sabia falar dessa guerra. A minha guerra tinha sido silenciosa, travada dentro de uma trincheira e dentro de mim. Como eu poderia explicar o peso do desprezo de Raimundo, ou a paz estranha que senti ao segurar o revólver do meu avô naquela noite? Eram verdades que não cabiam em palavras de prosa. Então, eu me calei. Voltei para a lida, para as comitivas. O silêncio, que na Itália era a minha prisão, aqui voltava a ser a minha ferramenta. O silêncio para ouvir o gado, para entender o tempo, para sentir a terra sob os meus pés. Os homens na cidade talvez me achassem estranho, o pracinha que voltou mais quieto do que foi. Mas a minha família, eles me entendiam. Eles não precisavam de histórias. Eles precisavam do meu braço forte e do meu passo firme, e isso eu trouxe de volta intacto. A dinâmica em casa era a mesma, mas eu a via com outros olhos. O dinheiro que eu trazia já não parecia só uma obrigação, mas o resultado de uma escolha consciente. Cada prato de comida na mesa, cada caderno novo para Pedro, era uma pequena vitória contra o caos que eu tinha visto.
Eu observava minha mãe rezar o terço ao anoitecer, e via nela uma força que antes eu não percebia. A força de quem espera, de quem mantém a casa de pé com fé e silêncio. A mesma força que, de um jeito torto, eu precisei encontrar em mim. Eu não era mais o pilar que sustentava a casa por instinto, como um animal de carga. Eu era um homem que tinha visto o mundo desmoronar e escolheu, com todas as suas forças, manter o seu pequeno mundo de pé. O amor da minha família não era mais só o meu propósito, era o meu chão, a prova de que a minha vida tinha um peso e um valor que nenhuma guerra poderia apagar. A paz que encontrei não foi a do esquecimento, mas a do entendimento. Eu já não carregava a vergonha do meu sotaque ou a insegurança da minha origem. Naquele buraco de lama na Itália, eu fui testado no que eu tinha de mais profundo, a minha herança, a minha essência de homem do campo. E foi exatamente isso que me salvou. A arrogância de Raimundo, a modernidade dos fuzis, a disciplina cega do exército, tudo isso falhou. O que funcionou foi a calma do tropeiro, a paciência do caçador, a sabedoria silenciosa passada, de avô para pai e de pai para filho. Eu não precisei me tornar outro homem para sobreviver. Eu precisei me tornar mais eu mesmo do que nunca. Essa certeza me assentou por dentro. Me deu um prumo que nenhuma humilhação futura poderia abalar. Eu era João Carlos Fernandes de Uberaba. E isso, eu aprendi da forma mais dura, era mais do que suficiente. Guardei a cruz de combate numa caixa de madeira junto com as cartas da minha mãe. Era uma coisa bonita, de metal e fita, mas parecia pertencer a outra pessoa, a um herói de uma história que não era bem a minha. O revólver, esse sim, continuava comigo. Eu o limpava de vez em quando, não mais como um ritual de desafio, mas como um gesto de gratidão. Ele não era um troféu de guerra, era um pedaço da minha alma, a prova física de que a sabedoria dos antigos ainda tem lugar no mundo. A medalha era o reconhecimento dos homens sobre um único ato. O Taurus era o testamento de uma vida inteira, de uma linhagem. Um me dizia o que eu fiz. O outro me lembrava de quem eu sou. E com o passar dos anos, eu percebi que a segunda lição era a única que realmente importava para seguir em frente, para criar meus filhos, para envelhecer em paz com a minha própria história. Nunca mais tive notícias do Sargento Raimundo. Às vezes, em noites frias, eu me lembrava daquele rosto pálido na cama do hospital, daquela confissão rouca e tardia. Eu não guardava rancor. A guerra nos mostrou a todos do que éramos feitos. E ele, no fim, era feito de um material mais frágil do que a sua patente sugeria. Ele precisava de gritos para se sentir forte. Eu precisei do silêncio para encontrar a minha força. A guerra não me ensinou a odiá-lo. Ensinou-me a entendê-lo. A vitória final sobre ele não foi provar que ele estava errado, mas chegar a um ponto em que a opinião dele, certa ou errada, simplesmente deixou de ter qualquer peso sobre mim. Ele foi apenas mais uma pedra no meu caminho, uma daquelas pedras que, de tão duras, acabam por afiar a lâmina do facão da gente. Ele, sem saber, me ajudou a forjar o homem que eu me tornei. O mundo mudou muito depois da guerra. Chegaram os carros, as estradas de asfalto, as cercas de arame farpado tomando o lugar das grandes invernadas. A vida de tropeiro, como eu conheci, foi morrendo aos poucos, mas os valores que aprendi nela, esses não morreram. A paciência, a honra da palavra, o respeito pela força silenciosa da natureza e dos homens. Isso eu carreguei comigo. Ensinei aos meus filhos que a valentia não está no barulho que se faz, mas na firmeza com que se enfrenta a tempestade. Ensinei que a dignidade é como uma árvore de raiz profunda. Pode vergar com o vento, mas nunca se quebra. A guerra foi um vento forte, um que arrancou muitas árvores pela raiz, mas a minha, fincada na terra vermelha de Minas, só se aprofundou ainda mais no chão de onde eu vim, no chão que me fez. Hoje, com os cabelos brancos e as mãos gastas pelo tempo, eu olho para trás e vejo um caminho longo, poeirento, mas reto. Uma vida sem grandes feitos aos olhos do mundo, mas inteira aos meus próprios olhos.
Não há arrependimento, apenas a calma de quem cumpriu sua jornada. Às vezes, no fim da tarde, eu pego o velho Taurus. O aço está frio, o cabo de madeira liso pelo uso de 3 gerações. O peso dele na minha mão é o mesmo. É o peso da minha história, das minhas escolhas, da minha paz silenciosa. A guerra não me deu um propósito. Ela apenas me forçou a encontrar o que eu já carregava dentro de mim desde o berço. E o que eu encontrei foi simples. A medida de um homem não está na patente que ele ostenta no peito, mas no peso da honra que ele consegue carregar, em silêncio, dentro do próprio coração.